Olha, de promessa em promessa, os políticos costumam ganhar votos, não é verdade? Mas já pensou se o eleitor pudesse conferir e cobrar item por item que seu político eleito prometeu? É o que sugere o projeto chamado PEC da Mentira Nunca Mais. Aqui no estúdio está o coautor desse projeto, deputado federal César Colnago. Deputado, que projeto é esse exatamente? É um projeto que evidentemente não vai substituir a análise e a verificação de cada eleitor na escolha dos seus candidatos, mas baseado até na experiência da Austrália e Nova Zelândia na década de 80 do século passado. O Luiz Fernando, que é um deputado federal de São Paulo, eu já estava estudando essa matéria e vou até fazer algumas emendas em alguns aspectos da punição. Ele estabelece que durante o processo eleitoral, aquelas teses, aqueles compromissos mais importantes sejam registrados na Justiça Eleitoral e no prazo de 120 dias após a posse, ele possa apresentar um plano de metas estabelecendo como ele vai realizar aquilo que ele falou no processo eleitoral. Então, ainda quando o candidato ele tem que ir lá no TRE, registrar tudinho para não ficar esquecido, isso é para evitar aquelas promessas absurdas que a gente costuma ver em época de campanha? Muitas vezes os políticos populistas, na ânsia de ganhar o voto, prometem tudo o que pode e o que não pode. Principalmente o que não pode, né? Principalmente o que não pode, acreditando que a boa-fé da população vai fazer ele ganhar a eleição e muitas vezes ganha. Eu falei até na Gazeta de hoje, por exemplo, brincando, ironizando, revogar a lei da natureza, vender lote na lua, né? Ou prometer um metrô na cidade, que a gente sabe que é necessário melhorar o trânsito, mas sabe que não é nem a prioridade do governo federal e do próprio governo do estado, e você não faz uma obra dessa magnitude com recursos de uma própria prefeitura. Como é que pode mudar isso? Quer dizer, a nossa democracia ela é relativamente jovem. Outros estados nacionais, outros países, fizeram legislações exatamente para que não houvesse excesso. Porque esse excesso de prometer coisas, às vezes, muito difíceis, lógico que é importante sonhar, né, Wélio? É importante a gente tentar melhorar, por exemplo, a cobertura nossa de creches. Mas você não pode sair por aí dizendo, e eu estava vendo agora, que o prefeito de São Paulo está com dificuldades, que lá já tem uma legislação municipal nesse sentido, não está conseguindo cumprir aquilo que prometeu. Entendi. Então funciona assim. O candidato vai lá, registra tudo no TRE. Se eleito, ele tem que apresentar as metas, dizer quando, como vai cumprir, quanto vai gastar, tudo detalhadinho, certo? Isso, ele tem que registrar a tese, quer dizer, aquilo que ele debateu, e depois detalhar no plano já de governo, seja prefeito, governador ou presidente da República. Mas aí eu pergunto o seguinte, e se ele não cumprir? Se ele não cumprir, a emenda à Constituição prevê punição. É aí que eu acho que o projeto precisa de melhorar. Eu estava estudando essa matéria. Ainda. Na verdade, já foi apresentado que a punição ele se torna inelegível. Ele fica fora inelegível. Eu acho que o projeto precisa detalhar mais essa punição, mas é importante porque as pessoas não podem usar muitas vezes das expectativas, da falta muitas vezes que tem para uma pessoa que tem dificuldade de acesso à unidade de saúde, né, à saúde dela, à escola, à creche, ao emprego, e aí na boa-fé vota-se porque a pessoa está prometendo que vai fazer aquilo. Quer dizer, agora ela tem que ter uma responsabilidade. Eu chamo a PEC de responsabilidade eleitoral, mentira nunca mais, porque muitas vezes as pessoas sabem que estão prometendo aquilo que não pode. É impossível, né? E isso é muito ruim para a democracia. Deputado, aqui no Bom Dia o pessoal sempre participa mandando e-mail para a gente. E-mail aqui do Leonardo Carrareto. Ele diz o seguinte, sobre o projeto de lei do deputado, parece ser uma excelente alternativa para deter o show de aberrações na política que temos hoje. Mas eu sugiro ao deputado, diz aqui o telespectador, que crie um projeto que todos os candidatos deveriam fazer um curso de 6 meses antes das eleições para saber pelo menos como que funciona a máquina pública. O senhor comenta essa opinião para a gente? Primeiro, Leonardo, que eu vou voltar. O projeto não substitui a avaliação, a inteligência, a reflexão da comunidade, do eleitor individual, dele escolher cada vez melhor pessoas que têm um histórico, que têm uma vida correta, né, e que ele possa estar se comprometendo com aquele candidato, tendo em vista que ele tende a cumprir aquilo. A lei faz um esforço de se evitar exageros. O segundo, que
com o aperfeiçoamento da democracia, com o avanço da educação, do ensino, que eu acho que a principal política que um país possa ter para o seu desenvolvimento é a educação, essas coisas vão se tornando mais fáceis. O acesso das pessoas a informações, e todos têm direito de ser votado, mesmo aquele que é analfabeto, que não estudou, porque isso não significa que ele não tenha compromisso, que ele não seja inteligente e que ele não possa dar uma contribuição. E nós temos exemplos nesse país, inclusive de gente que tem doutorado, que estudou muito e que não cumpriu muitas vezes aquilo que falou. É, o que o pessoal está comentando muito isso aqui, jogador de futebol eleito, cantor de forró, palhaço. Estão comentando muito. Tem uma pergunta aqui, já emendo. Mas quem escolhe é o eleitor, né? Quem escolhe é o eleitor, exatamente. Roberto está perguntando o seguinte: será que antes de se falar em meta a ser cumprida, não seria mais importante exigir que o político tivesse, no mínimo, o ensino fundamental? Olha, do ponto de vista da democracia, o que vota pode ser votado. Se ele tem discernimento para votar, ele pode receber o voto. Da democracia, mas a opinião do senhor, o senhor acha que deveria ter pelo menos o ensino fundamental? Olha, eu vou me ater à Constituição e às leis. Eu acho que aquele que vota pode ser votado, porque ele tem discernimento para escolher aquilo que eu falo. Não é sempre também a educação e o ensino que vai garantir um governo ético, sério e de resultados. Eu acho que a nossa democracia ela avança, por isso que esse aperfeiçoamento da legislação é importante, mas volto a dizer, por exemplo, eu estou discutindo agora na reforma política eleitoral de colocar nos estatutos dos partidos a questão de você escolher melhor, evitar o ficha suja de estar nas eleições, porque precisaria de uma lei, mas uma lei que foi aprovada absurdamente não confirmada pelo Supremo. Isso mostra que nós estamos tentando, e a população quer a evolução desse processo. Eu acho que a democracia vai ter evolução quando a gente tiver uma sociedade cada vez que tenha uma consciência política e social de escolher os melhores, né? Evidentemente, independente da sua formação educacional, porque muitas vezes o caráter, a boa formação é muitas vezes de família, e não da formação do ensino que ele recebeu. Lógico que o papel da escola é fundamental e que o conhecimento hoje na vida é muito importante. Sem a menor dúvida. Pergunta aqui do Bruno Coelho: quem que vai cobrar isso, hein? Os mesmos eleitores que colocam lá o deputado Tiririca, ou um conselho de ética que tem como membro Renan Calheiros? Quem que iria fiscalizar e cobrar? Na verdade, quer dizer, o Renan como conselho de ética é o negócio mais absurdo do mundo. Isso é da nossa democracia, e aí a população é que tem que estar cada vez debatendo mais o processo e facilitando. Eu também fiz outra proposta, estou fazendo na reforma eleitoral, que tenha assim, mais debate, se tenha mais debate dos candidatos para cargo executivo em horários mais fáceis de acesso da população. Quem vai cobrar vai ter registro na Justiça Eleitoral, e qualquer cidadão, partido político, pode cobrar que aquelas metas colocadas, aquilo que foi prometido na campanha eleitoral não foi cumprido, para que esse sujeito saia da vida pública e fique inelegível. Aí pode ser a população, um partido, pode ser uma instituição, cobrando a Justiça Eleitoral, porque vai estar registrado aquilo que ele falou e aquilo que ele não fez na sua gestão de uma prefeitura ou mesmo do governo do Estado ou do governo federal. Deputado, a relação de parente em cargo público também inclui isso no projeto, ou tem algum outro projeto com relação a isso? Tem um outro projeto, na verdade, existe eu estou estudando essa matéria, né? A Constituição já limita um pouco essa questão do parentesco em relação às candidaturas. Esse projeto não trata das questões ligadas a nepotismo, mas tem projetos tramitando, e eu estou estudando para que isso se amplie cada vez mais, porque é incrível, Hélio. Eu cheguei num congresso, tem 80 parentes numa Câmara de 513, ou são filhos, ou esposas. Hoje tem 80? Hoje tem 80 parentes direto, filho, cunhado, esposo, marido, esposa, no Congresso. Tem algum parente lá, deputado? Não tenho não. Na minha vida pública, na minha família, que é extremamente grande, tanto do lado da mãe como do pai, nós temos poucas pessoas em atividade direta na política, né? Mas é muito comum você ver o prefeito eleger o irmão ou o governador. Isso tem que, não é que vai acabar, mas a influência direta de você no cargo elegendo o parente tem que acabar. Deputado, para a gente ir encerrando aqui, o senhor acredita que esse projeto será aprovado lá? Os colegas têm interesse de aprovar esse projeto? Olha, isso seria uma coisa de futurologia. Evidentemente, todos os projetos, eles tramitam e têm um tempo de tramitação. A gente espera cada vez mais que os escolhidos pela população possam ter um compromisso claro, moral e ético de aprovar legislações que modernizem e ajudem o eleitor para que ele possa escolher cada vez melhor os seus governantes. Ok, deputado. Está tramitando lá? Tem previsão para votação? Não tem não, que ele iniciou agora em PEC, que é
proposta de emenda constitucional, geralmente é uma tramitação mais lenta. Deputado federal César Colnago, obrigado pela participação, coautor aí de um projeto, dizendo que não adianta mais prometer, não. Agora, ainda quando candidato, o político vai lá, promete, mas tem que registrar tudo no TRE e, se eleito, tem que apresentar as metas, dizer como e quando vai cumprir. Obrigado.